Tessalonicenses capítulo 1, desejo ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 10, diz assim o texto: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém, queridos? Irmãos, se nessa noite eu perguntasse para os irmãos, o que caracteriza uma igreja saudável, uma igreja fiel ao Senhor? Quais características nós poderíamos elencar de uma igreja saudável? De repente nós poderíamos pensar, Daniel, de repente uma igreja saudável é uma igreja que tem muitos membros. Outros poderiam dizer, olha Daniel, eu posso elencar aí uma característica, uma igreja saudável é uma igreja que tem boa arrecadação financeira. Outro poderia dizer, olha Daniel, eu acredito que uma igreja saudável é uma igreja com um designer moderno. De repente uma arquitetura moderna, uma pintura moderna. Outros poderiam dizer, Daniel, eu acredito que uma igreja saudável é uma igreja que tem um bom grupo, um bom ministério de louvor. Poderíamos elencar várias coisas. E de repente, à luz dessas características, para o pragmatismo, isso seria legal. Pragmatismo é aquela forma de pensar no que dá certo e não o que é certo. Mas nós vemos nessa igreja, Paulo, ele elenca características que demonstram uma igreja saudável. Paulo, ele quando resolve ir para a Ásia, ele recebe do Senhor uma visão de um homem pedindo para que ele passasse para a Macedônia. Ele não entendendo muito bem essa mensagem, ele ouve a voz de Deus e passa. A primeira cidade que ele chega é Filipos. Em Filipos ele encontra uma mulher que era comerciante, Lídia, prega a palavra, essa mulher se converte, e ali se torna o primeiro grupo de crescimento da cidade. Ele começa a pregar a palavra, outras pessoas se convertem, mas há um alvoroço na cidade, a ponto de Paulo e Silas serem presos, açoitados. E depois que as pessoas lá souberam que ele era um romano, também tinha documento romano, as pessoas ficaram com medo e o expulsaram da cidade. Disse, olha, vai embora para que nada aconteça. Então ele parte, e a cidade que ele chega é Tessalônica. A cidade de Tessalônica era uma cidade que tinha aproximadamente 200 mil habitantes, 160 a 200 mil habitantes.
e passava uma importante via, a Via Egnátia, que ligava o Ocidente ao Oriente. Então Paulo começa a pregar nessa cidade. Por 3 semanas, 3 sábados, Paulo prega na sinagoga, e o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus é tão grande que traz um impacto sobre aquela cidade, a ponto das pessoas que estavam ali também expulsarem ele da cidade. Então ele sai, meio que fugido, chega a Bereia, depois parte para Atenas e por último chega em Corinto. Mas nessa viagem, quando ele chega até Bereia, ele pede para Timóteo voltar e ver como é que estava a cidade, porque 3 semanas somente ele havia pregado, e Timóteo retorna, e quando Paulo está em Corinto, Timóteo volta a Paulo e traz um relatório de como aquela igreja havia crescido, de como aquela igreja estava saudável, e como aquela igreja estava sendo testemunha do Senhor Jesus Cristo. Paulo fica feliz com essa mensagem, Paulo fica alegre com o impacto da palavra de Deus sobre aquela igreja, e ele escreve a sua primeira carta. E o trecho que nós lemos, Paulo está destacando as características desta igreja saudável. Algumas igrejas, irmãos, encontram-se mais próximas do ideal do Novo Testamento, mas sem dúvida a igreja de Tessalonicenses está entre elas, de uma igreja saudável. E aqui Paulo elenca algumas características de uma igreja saudável. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que uma igreja saudável é uma comunidade de eleitos. No verso 4, ele diz assim, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Repare, irmãos, que Paulo não está dizendo que uma comunidade, uma igreja saudável, uma comunidade do Senhor Jesus Cristo é uma igreja de pessoas perfeitas. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que uma comunidade saudável é uma comunidade de eleitos, de pessoas que foram alcançadas, que foram pegas por Cristo Jesus e Cristo as trouxeram para o corpo dele. Uma igreja saudável, irmãos, é uma igreja de uma comunidade, é uma comunidade de eleitos. O J.C. Ryle, ele diz assim, que o crente que conhece o seu próprio coração sempre bendirá a Deus pela eleição. Muitas vezes, e hoje pela manhã, na nossa turma de EBD, a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre eleição, e muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender. Mas como é poderoso sabermos que não é os nossos méritos, que não é o que nós sabemos, que não é o que nós conhecemos, que não é o status em que nós nos encontramos, que nos faz pertencentes ao corpo de Cristo, mas é a escolha de Deus antes da fundação do mundo. Uma escolha soberana, uma escolha santa, uma escolha que enaltece a sua graça. Não é os nossos méritos, não é a nossa justiça, pelo contrário, é a graça de Deus que nos alcança. Uma comunidade saudável, uma igreja saudável, é uma comunidade de eleitos. Às vezes nós temos no nosso meio pessoas que saem da igreja, muitas vezes dizendo, eu estou saindo da igreja porque lá fulano não é perfeito, porque lá ciclano não é perfeito, porque a pessoa me entristeceu. E exatamente, irmãos, dentro da casa do Senhor não vai ter pessoas perfeitas, né? Já diz a frase, se nós encontrarmos uma igreja perfeita, não vamos para ela, porque é capaz de nós estragarmos. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas a graça de Cristo nos alcançou, e pela sua soberana eleição, Ele nos trouxe para o corpo dele. Uma comunidade saudável, uma igreja saudável, é uma comunidade de eleitos. Paulo sabia, como que Paulo sabia que eles eram eleitos? Como nós podemos saber da eleição de Cristo? Porque não vem com um rótulo na nossa cabeça, eleito, não.
Mas olha o que Paulo fala no versículo 3. Paulo diz assim, olha, recordando-nos diante de vosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Ou seja, como Paulo sabia que aquela comunidade era uma comunidade de eleitos? Porque essa comunidade demonstrava características, operosidade da fé, abnegação do amor, esperança em Cristo Jesus. Características, né? Nós até dizemos, nós não somos salvos pelas obras, mas a nossa salvação demonstram as nossas obras. Quando nós reconhecemos que nós somos eleitos por Deus, que nós somos salvos em Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, nós demonstramos isso através da operosidade da nossa fé, a abnegação do nosso amor e esperança no nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 15 de João, ele vai dizer que os discípulos, os verdadeiros discípulos, são aqueles que demonstram frutos, que dão frutos. Estes são os eleitos. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, quais as características de uma igreja saudável? Uma igreja saudável é uma comunidade de eleitos. Não existe pessoas perfeitas, existe pessoas trabalhando todos os dias, buscando todos os dias, através da ação do Espírito Santo, se santificar em Cristo Jesus. Pessoas que estão aqui todos os dias reconhecendo, Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não faço nada, eu sou um pecador que mereço, que careço da tua graça e da tua misericórdia. Em segundo lugar, irmãos, Paulo vai dizer que uma igreja saudável é uma comunidade modelo. No verso 6 e no verso 7, ele diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Uma igreja saudável é uma comunidade modelo. Aqui, irmãos, modelo está caracterizado pela forma exemplar como aquela igreja manifestava a sua fé diante da sociedade. Modelo aqui está demonstrando como aquela igreja se portava. Veja que Paulo está dizendo, olha, frente às tribulações, vocês se tornaram modelo. Vocês não murmuraram, vocês não abandonaram a fé, vocês não voltaram para trás, vocês não questionaram, mas vocês se tornaram modelos mesmo diante das tribulações, se tornando exemplo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Eles receberam a palavra de Deus, eles não desanimaram frente às tribulações, mas participaram dos sofrimentos pela causa de Cristo. Eles imitaram seus líderes, eles foram obedientes, eles encorajaram outras igrejas. Uma comunidade saudável, uma comunidade modelo, crentes modelos, crentes que, como nós dizemos, vivem para a glória do Senhor em todo lugar que estão inseridos na sociedade, mostram a operosidade da fé, mostram frente às tribulações a sua eleição, a sua salvação. Paulo está dizendo que estes irmãos foram exemplo. Paulo está dizendo que estes irmãos não desanimaram. E é bonito porque muitas vezes nós, diante das dificuldades, nós questionamos a Deus, nós reclamamos, nós dizemos por que isso, por que aquilo. E nós tivemos um louvor tão bonito, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Na doença, na bonança, em qualquer situação, Ele é Deus. E é nesse meio que nós demonstramos o modelo da igreja de Cristo para o mundo. Numa sociedade, irmãos, a qual nesses últimos dias nós temos enfrentado tantas coisas. Nós vemos aí questão do aborto, questão de tantas leis querendo aprovar.
É nessa hora, frente às tribulações, como a igreja de Tessalônica, que nós devemos mostrar a nossa fé. Uma igreja saudável, uma igreja, uma comunidade modelo. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim no capítulo 2, no verso 7, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de vocês. Nós devemos ser esse exemplo, irmãos. Como nós temos imitado a Cristo? Como nós temos mostrado e resplandecendo o caráter de Cristo? Como nós temos se portado diante da sociedade? Às vezes diante do mundo, muitas vezes perguntam, mas aquela pessoa é crente? Aquele irmão é crente, mas a linguagem não condiz, as atitudes não condiz. Muitas vezes no nosso trabalho, com os nossos vizinhos. Eu me lembro que a gente tinha uma senhora que morava do nosso lado, e eu sempre varria a calçada dela. Ela era uma senhora sozinha, e eu sempre varria a calçada dela. E ela era meio áspera assim, né? Mas eu não ligava. Eu varria a calçada, ia quando eu estava fazendo faxina com a Jéssica, eu varria a minha calçada e já aproveitava e varria a calçada dela. Um dia, irmãos, eu tomei um susto com a Jéssica. Estávamos tirando o nosso carro e está lá a senhorinha no portão de casa, dizendo assim, Daniel, você vai para a igreja hoje? Eu vou. Eu posso ir com você? E foi para a igreja com a gente. Então, a gente não retrucou ela pelas atitudes, né? Mas pelo contrário, modelo, nós devemos ser modelo de Cristo, irmãos. É fácil? Não é fácil. Tem uns abençoados que querem tirar a nossa bênção mesmo. Mas é nessas horas, frente à tribulação, que nós temos que se mostrar modelos de Cristo Jesus. Uma igreja saudável é uma comunidade modelo. Terceiro ponto, uma igreja saudável é uma comunidade missionária. Olha o que ele fala no verso 8, verso 9. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eles não somente receberam a palavra, como nos diz o texto, mas eles também proclamaram a palavra. Uma comunidade saudável, uma comunidade missionária. Eles anunciaram aquilo que eles tinham recebido. Eles não prenderam para si, eles não guardaram para si, eles não enterraram, mas eles proclamaram a palavra do Senhor, a ponto de Paulo falar, olha, nós não precisamos nem mais falar, porque de vós já ouvistes a palavra do Senhor, a palavra que vocês receberam, vocês estão anunciando. E isso é uma característica de uma igreja saudável. É uma comunidade missionária que está preocupada com o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue, diz Paulo em Romanos 10, 14. Não devemos, irmãos, cair no erro que muitos pensam, né, e praticam. Se Deus tem os seus eleitos, eu não preciso pregar. Isso é um erro, isso é um equívoco, porque Deus escolheu a palavra para ser pregada, para que a fé dos eleitos seja manifestada. A palavra é o meio a qual Deus alcança e desperta os seus eleitos. Um eleito, como eu disse, não vem com uma plaquinha dizendo, olha, eu sou eleito. Pelo contrário, é através da pregação que o Espírito Santo age no coração, quebra o coração de pedra e o traz para a presença de Deus. Uma comunidade saudável, uma igreja saudável, uma comunidade missionária.
Atos capítulo 1 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aquilo que nós recebemos, irmãos, nós devemos anunciar. Aquilo que Deus nos agraciou, nós devemos falar. Aquilo que Deus a mesma palavra que nos alcançou, que nos resgatou do reino das trevas para o reino da luz, é a mesma palavra que nós devemos anunciar. Paulo, quando chega em Corinto, ele querendo ir embora, e ali, né, naquele questionamento com Deus, se vai ou não vai, Atos capítulo 18, Deus diz para Paulo: Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará te fazer mal, pois tem um povo nesta cidade. Anunciar a palavra de Deus é uma característica de uma igreja saudável. Em nosso meio, né, nós temos visto tantas coisas sendo pregadas no púlpito, menos a palavra de Deus. Uma igreja saudável é uma comunidade missionária que anuncia a palavra do Senhor, que fala daquilo que recebeu. E em último lugar, irmãos, uma igreja saudável é uma comunidade escatológica. Olha o que Paulo fala no verso 10. E para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Uma comunidade saudável é uma comunidade que está com os seus olhos e a sua esperança no retorno do seu Senhor Jesus. Essa igreja, irmãos, ela era uma igreja com esperança. Era uma igreja que aguardava a volta de Cristo. E é tão forte isso na igreja de Tessalônica que isso trouxe alguns problemas. Alguns irmãos, por Paulo ter dito que Jesus iria voltar, eles não queriam mais trabalhar. Eles resolveram ficar em casa ou ficar na casa dos irmãos. E Paulo tem que trazer uma palavra de exortação dizendo: olha, quem não trabalha, que não coma. E traz a explicação do retorno de Cristo. Mas, irmãos, uma igreja saudável é uma comunidade que está com os seus olhos no retorno do Senhor. É uma igreja, é uma comunidade, são eleitos irmãos e irmãs que olham para o Senhor Jesus Cristo, que sabe que a qualquer momento o Senhor virá nos buscar. Domingo passado, o pastor Luciano falou aqui sobre a jornada do peregrino. E essa é a nossa jornada. É uma jornada que caminha com os olhos na Nova Jerusalém. Uma igreja saudável, uma igreja com a expectativa do retorno de Cristo. Esse momento glorioso. Mas também é uma comunidade que está com a sua fé em operação aqui na terra até o encontro com o Senhor Jesus. Não é cruzarmos os nossos braços, não é ficarmos, eu vou descansar então se o Senhor vai vir. Não, mas é nesse momento, nesse período, nessa jornada, nesse caminho, estarmos com a nossa fé em operação, pregando a palavra, anunciando o Evangelho, sendo missionários, mas com os nossos olhos fitados na eternidade, a eternidade do Senhor Jesus. Uma comunidade, uma igreja saudável é uma comunidade escatológica. Nós vemos pessoas pensando em tudo, mas não pensam que Jesus está voltando. E muitas vezes não têm a esperança. Mas já se fala nisso há muito tempo, desde quando eu sou criança eu ouço que Jesus irá voltar. Mas, irmãos, não percamos a nossa esperança. Não percamos esse desejo de encontrar com o nosso Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Uma comunidade, uma igreja saudável, uma comunidade com os seus olhos e a sua esperança no retorno de Cristo Jesus. Creia nisso, meu irmão. Creia que é uma igreja saudável. Ela tem características elencadas que o apóstolo Paulo fala. É uma comunidade de eleitos e não de perfeitos. É uma comunidade missionária. É uma comunidade escatológica. É uma comunidade modelo, onde a sua fé é demonstrada diante da sociedade. Deus possa vos abençoar. Que nós possamos ser encorajados a sermos anunciantes da palavra do Senhor, a sermos convictos no nosso coração que Jesus está vindo nos buscar. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos porque podemos aprender na tua palavra com uma igreja que foi plantada em tão pouco tempo pelo apóstolo Paulo, mas que abraçou a tua palavra, que abraçou o exemplo dos seus líderes, que ó Deus, teve o amor pelo Senhor a ponto da sua fé ser operosa, o seu amor ser abnegado e a sua esperança ser convicta, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ser uma igreja, a sermos servos, a sermos filhos do Senhor, ó Deus, convictos nessa esperança, na esperança que o Senhor virá nos buscar, a todos os dias, a todo momento, em todas as circunstâncias, demonstrar a nossa fé, através das nossas atitudes, vivendo para a tua glória, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser anunciantes, missionários ao nosso vizinho, ao nosso colega de trabalho, na faculdade, em todos os lugares, pregarmos a bendita palavra, esta palavra, Senhor, que alcançou o nosso coração e nos trouxe a tua presença. Nos ajuda, Senhor, a estarmos na tua presença a cada dia. Nos ajuda, Senhor, nestes dias difíceis, a não perdermos a nossa esperança que o Senhor virá nos buscar. E toda lágrima, todo luto, toda tristeza será tirada e para sempre estaremos com o Senhor. Nós te louvamos nessa noite e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.